o Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? O BBB de Caratinga, tá? Bom, bonito e bigodudo, tá bom? Você imagina que se isso aqui virar um bigode, o que se não vai causar nas morenas aqui de Caratinga? Tá louco? É isso aí, boa tarde para vocês. Eu tô aqui para colocar um vídeo a mais no canal aí, atendendo já ao pedido de alguns inscritos e em especial ao pedido do Ricardo, lá de Blumenau, lá no sul do Brasil, tá bom, Ricardo? Abração para você, para Gleice. Você sugeriu e tá aqui o vídeo então, e eu agradeço a sua sugestão aí, tá bom, meu irmão? Abração para você e obrigado pela amizade aí. O vídeo nosso de hoje é sobre gatilhada. Esse grande vilão do tiro de precisão na vida de todos os atiradores. Não tem como a gente falar de um assunto sem conceituá-lo, porque o conceito ele dimensiona, ou pelo menos estabelece os parâmetros daquele assunto. Então vamos lá, doutor Ayata, o que é gatilhada? Gatilhada é um nome que se dá à perda de precisão em um disparo devido ao incorreto acionamento do gatilho. Em termos gerais, isto é uma gatilhada. Nós sabemos que o ponto nevrálgico de um disparo é o correto acionamento do gatilho. Às vezes o atirador fez tudo certo, mas na hora de acionar o gatilho, usou a técnica errada ou cometeu a chamada gatilhada. Porém, a gente não pode deixar o conceito meramente subjetivo ou meramente indicativo. Ficou até parecendo uma coisa antagônica, mas na verdade, para a gente falar de gatilhada no âmago dela, a gente precisa de mencionar que a gatilhada normalmente está em função de um trauma, entre aspas, que o disparo produz no nosso mecanismo de autodefesa. Nós somos programados para nos defendermos diante de qualquer risco ou qualquer perigo. Vem uma mosca na minha direção, está vindo na direção do olho, meu mecanismo de defesa na hora fecha o olho, contrai a cabeça um pouco para trás, é involuntário. Eu vou cair, para o lado direito, eu na hora coloco o meu braço e tento achar equilíbrio para que a minha queda me traga o mínimo de desconforto e acidente possível. É um mecanismo de autodefesa. O disparo, entre aspas, viu, pessoal? Por causa do estampido que traz desconforto auditivo e por causa do recuo da arma, que sendo menor ou em maior grau, de certa forma parece uma ameaça ao nosso corpo, ao nosso equilíbrio, por causa dos mecanismos de defesa nossa contra esses dois detalhes, nós temos reações involuntárias que modificam a empunhadura que está perfeitamente alinhada com o alvo, para uma empunhadura na hora do acionamento do gatilho, um direcionamento que vai causar disparos lá no alvo, fora do centro do alvo, embora a arma está perfeitamente alinhada para ele. Há também a gatilhada no aspecto da empunhadura, da má empunhadura feita da arma, ou da empunhadura preventiva, por causa dos mecanismos de defesa do nosso corpo. Então a gente se previne de acidentes empunhando a arma, ou se previne de traumas empunhando a arma, de forma que na hora do acionamento do gatilho, embora nos momentos anteriores a ele, eu mantive direitinho o foco, a arma com o mecanismo de mira apontando para um lugar certinho, como eu sei que eu vou ter um desconforto, um trauma auditivo e um tranco, um desconforto corpóreo
antecipando isso pelo meu mecanismo de defesa, eu desalinho a arma na hora de puxar o gatilho, microsegundos ou frações de segundo antes, e automaticamente não consigo acertar exatamente o centro do alvo. E por causa dessa gatilhada, isso muitas vezes é involuntário, eu acabo não conseguindo acertar os meus tiros agrupados no centro, e eu pego ou mais para cima, ou mais para baixo, ou mais para os lados, embora a arma está perfeitamente alinhada para alvejar o centro do alvo certinho. Isto é gatilhada. Então, a nossa gatilhada, não teria como falar dela sem mencionar este detalhe. Por quê? Porque 90% dela está vinculado a este desconforto quando do disparo de uma arma. Vamos então para a parte mais prática. O nosso organismo, o nosso subconsciente, quando você pega a arma, ele procura antecipar duas coisas: o estampido, que vai ser como consequência do disparo, na hora que aquele fica BAU! O seu organismo tenta antecipar aquele estampido e tenta antecipar o tranco da arma, porque você sabe que vai haver um tranco. Como meio de defesa isso acontece. Você quer ver o que acontece? Faz uma experiência aí agora. Pega uma bombinha, risca, você não sabe quantos segundos o pavio dela leva para poder estourar. Joga perto de você e você vai ver que você já vai ficar assim, ó, antecipando o momento do estampido. Isso é o nosso mecanismo de defesa. Acontece com o tiro. Só que essa antecipação, ela traz uma série de reações físicas que implicam na precisão. Por que implicam na precisão? Então vamos aqui mesclar o assunto viés com precisão. Porque precisão num disparo com qualquer arma requer máxima imobilidade. Porque você precisa de fazer com que o gatilho seja acionado exatamente naquele momento que o seu aparelho de mira está na direção certinha do alvo, e isso subentende que a arma está zerada de forma correta. Então você tem então o máximo imóvel possível. Só que a gente não consegue isso de forma plena. Primeiro, que o nosso organismo é vivo e os sistemas estão funcionando, circulatório, respiratório. E outro, porque é conseguir mobilidade onde tem que existir movimento. Por quê? Porque você só consegue o disparo se você movimentar o dedo indicador. E ele não se movimenta sozinho, você movimenta ele, você vê com uma série de músculos ao longo do braço, se movimenta. Então você tem que ser o máximo imóvel num momento, num contexto onde o movimento também precisa estar presente. Olha bem, um disparo depende de um bom condicionamento físico, de um bom condicionamento psicológico e de um bom condicionamento emocional. Fisicamente, se você não estiver bem fisicamente, eu estou com a minha coluna doendo muito, às vezes acontece comigo. Ou eu quebrei o braço, eu estou com dificuldade de mexer no braço, os seus resultados não serão bons. Ou essa arma é muito pesada para mim. Se não tiver condicionamento físico, não rola tiro de forma bacana. Psicológico. Quem participa de campeonato vê isso aí. Você vai para o campeonato, em casa você coloca a grupa quase tudo 10. No campeonato você não consegue. Porque seu psicológico mexeu. Emocional. Você está chegando no clube de tiro com a prova e recebe uma notícia: olha, seu filho acidentou. Mas você pode ficar tranquilo, pode acabar seu tiro, porque já estão olhando, você não é mais o mesmo para atirar. Então, para você ter precisão, você precisa ter harmonia física, psicológica e emocional. Os movimentos que a gente pode ver e que são extremamente nocivos na hora do nosso disparo. Vamos falar deles aqui, como eles acontecem na hora do tiro. Eu vou tentar falar de um por um para a gente explicar bem esse aspecto da gatilhada. Então, olha bem, quando você dispara por causa do nosso mecanismo de defesa,
A primeira coisa que acontece quando você quer se antecipar ao estampido é os seus olhos fechados. Você vai atirar, a tendência é você fazer assim, ó, rapidinho. Isso é involuntário. Você nem percebe, às vezes, mas você dá aquela fechadinha no olho. E esse movimento te gera, além da fadiga visual, uma má visualização do alvo. Outro efeito que acontece no tiro involuntário é o enrijecimento da musculatura. A gente fica com a mão tensa, rígida, o corpo rígido, os ombros rígidos. E se for arma que tem tranque de disparo, na hora do disparo a gente fica mais rígido ainda, com medo da arma saltar da mão. Essa rigidez provoca gatilhada também. Outra coisa que se nota, principalmente quem atira com arma de fogo, é que quando o atirador faz o seu disparo, ele visualiza o alvo, ele vai disparar, ele tem uma leve tendência a se projetar para trás. Sobretudo porque existe aquela fagulha de pólvora sendo queimada, sendo expelida do cano da arma, e por uma questão de instinto parece que ele pode chegar até os nossos olhos. Então há uma leve projeção para trás. Outras vezes por medo do recuo. Tem um vídeo no YouTube mostrando recuo forte de arma. Você vê o cara atirando, ele já está até assim para trás, de repente ele acaba de cair para trás. Ele perdeu o seu ponto de equilíbrio. Então, outra coisa é o enrijecimento muscular por causa do trauma, entre aspas, do estampido e do recuo da arma. E isso provoca gatilhada também em qualquer atirador. Outra reação corpórea é a tendência de distanciar a arma cada vez mais de nós e de provocar nela um movimento descendente, porque a gente sabe, principalmente no caso de arma de fogo, que na hora que disparar, o recuo da arma vai fazer ela fazer isso aqui, ó, com a nossa mão, ó. Então a gente tem uma tendência a querer fazer uma autocompensação, já puxando o ângulo da arma para baixo. E esse movimento, que às vezes é involuntário também, a gente precisa se policiar, também provoca a chamada gatilhada. E o pior, tudo isso depois que o disparo acontece, é seguido de um relaxamento cômico. A gente atira, pum, aí dá uma risada. Aí olha, puxa, nossa, como é que eu acertei mal? Vai dar outro tiro, comete os mesmos erros, aquela fechadinha de olho, aquele enrijecimento dos músculos, levantamento dos ombros, a tendência de segurar a arma mais para frente um pouquinho. Resultado, isso tudo faz com que você não consiga manter a arma com o acionamento perfeito do gatilho e concomitantemente produz a chamada gatilhada. Agora tem outros detalhes em relação à empunhadura, que são com os quais nós vamos interagir aqui, que diz respeito, por exemplo, à forma correta do seu dedo chegar ao gatilho. Tá? O dedo indicador. Sempre quando vocês veem meus reviews de arma, eu falo dessa distância aqui entre a soleira e o gatilho, que é a ideal, tá? Que tem que ser, porque é necessário que o seu dedo indicador descanse direitinho na tecla do gatilho. De preferência só a pontinha. Por que só a pontinha? Porque você vai fazer um movimento na hora de atirar, de puxar o gatilho para trás e não de puxar para o lado. O movimento será assim, ó, puxando o gatilho assim, ó, para o meu lado. Não puxando para o lado, para mim e para a lateral. Se você pegar com a parte mais de dentro do dedo, porque ela é curva, você vai ver que você consegue dobrar a ponta do dedo. Não sei se dá para ver, que colocar que no fundo é branco. Mas você não consegue tirar a curva dessa parte intermediária. Então se você pega no gatilho com ela, você faz força do gatilho para trás e para os lados. Você faz assim, ó. Para trás, ó. Como se você fizesse isso aqui, ó. Você força o gatilho para trás e para o lado. E esse tipo de movimento induz a imprecisão e ao desequilíbrio. Mas tem outros detalhes também, e foi elaborado um gráfico. Esse gráfico é um gráfico que é muito explorado nos clubes de tiro, pelos instrutores de tiro, que irão te ajudar e me ajudar a identificar que tipo de gatilhada eu posso estar cometendo de acordo com os resultados que eu ver
lá no alvo, da leitura dos meus grupos lá no alvo. Vamos dar uma olhadinha então nesse quadro passo a passo para a gente entender. Imaginemos o nosso alvo, como vocês estão vendo aí. O nosso centrozinho do nosso alvo de carabina papel 10 metros. Nós desejamos lá o 10, o X, a mosca. Já colocamos a arma toda ajustada, zerada para o X da mosca. Ela está prontinha. Se a gente apoiar direitinho, manter avisada, é lá que ele vai pegar. O que a gente faz? A gente começa a disparar. Às vezes você vai perceber que os seus grupos vão ter essa tendência, onde entrou essa linha azul, de pegar nesse campo do alvo, digamos, entre 1h e 2h30 do nosso alvo, nessa parte aí em azul. O que isto normalmente quer dizer quando isso acontece? Primeiro, que você está fazendo uma empunhadura com muita força no cabo. Você está pegando o cabo da arma e apertando muito na hora de fazer esse disparo. Isso também com carabina. Você pega e de repente você força tanto, você aperta tanto. E como a empunhadura, esse gráfico aqui é para destros. Como normalmente o gatilho é manobrado com a mão direita, você tem uma tendência natural a levar a arma um pouco de desvio a mais para o seu lado direito e para cima. Então isso é sintoma de quem está apertando muito a arma com a mão direita, segurando muito firme o pistol grip aqui, ou até mesmo da pistola. Aí nós vamos aí para o alvo e nós vamos ver que nós temos uma segunda condição, que é se os seus disparos começarem a ficar muito nessa direção aí, ó. Da direção, digamos assim, de 2h30 até 4 e um pouquinho. O que ocorre quando os grupos se concentram aí, vem da pegada na arma. Faça uma experiência para você ver, junte os seus dedos assim, ó, e faça força, e você vai ver que o polegar consegue exercer maior força do que todos os outros dedos da mão. Aliás, no tiro a gente aprende isso, que o polegar é o único dedo que se articula com todos os outros dedos. Eu não consigo articular todos os outros dedos com outro dedo que não seja o polegar. Por isso ele é dotado anatomicamente de uma força maior. Quando os tiros estão pegando nesse sentido que vocês viram aí, é sinal de que na hora que você está empunhando, você está pondo uma força exagerada do polegar, que já tem essa força maior em relação aos demais dedos. Temos aqui um outro tipo que às vezes o atirador, quando dispara, vê que os grupos se formam nesse sentido aí, de 4 e um pouquinho até quase 6 horas. Onde está aí a nossa linha verde, tá? No nosso gráfico aí. O que acontece quando o atirador está tendo esse tipo de desvio aí para baixo? Acontece o seguinte, ele está prendendo a arma com as duas mãos, com tal força que parece que é um torno que está segurando a arma ali na hora. Ele aperta muita mão direita, muita mão esquerda e dispara. Como ele está com os braços fora da posição normal de nós como seres humanos, que seria essa posição, a tendência deles é voltarem a essa zona mais baixa. Então o atirador aperta tanto que a musculatura se contrai e ele tende a puxar a arma para baixo. Acontece também, nós vamos aqui para o nosso gráfico, de vocês verem esse tipo de manifestação aqui do disparo acontecer, já nesse sentido aí onde está a nossa parte vermelha. Aí já pega a parte mais baixa do alvo mesmo. Isso é sintoma de um tipo de reação que acontece quando a gente torce o pulso com receio do recuo. Vocês lembram quando eu falei de pistola, às vezes a gente sabe que ela vai recuar assim, ó. Aí a gente tem a tendência, para tentar segurar, você já torcer o pulso um pouco para baixo,
para poder fazer o disparo. Há corunhas de carabina, inclusive, que isso aqui é tão mal construído fora da inclinação que tende o atirador, por causa do conforto da mão, a empurrar a arma para baixo. Acontece também se os seus grupos ficarem aqui, nesse sentido da cor branca, que aqui estão, que aqui está, que vocês estão vendo aí, então os seus grupos concentram mais ali, há uma tendência muito forte disso aí evidenciar que você está puxando o gatilho rápido demais. Se os seus grupos pegam aqui nessa zona roxa, que vai, digamos assim, de 8 e pouco até ali pelas 10 horas, tá? Como, digamos que o nosso gráfico aqui esteja em horas aqui, você está trabalhando aí nessa hora aí, o erro do dedo no gatilho, tá? Que é um erro que muita gente comete, que é introduzir o dedo demais no guarda-mato, tá? Ele coloca tão demasiadamente o dedo no guarda-mato, que quando ele puxa o seu disparo, ele tende a jogar os seus disparos, então, ali, para essa zona ali, entre 8 e pouco e 10 horas. Você vê aqui, quando os disparos começam a agruparem, aqui nessa região de azul e agora, digamos que é de 10 a 11 horas, normalmente é sintoma de antecipação do recuo. Porque quando a gente atira assim, ó, e você sabe, não, a arma vai subir, vai ter esse recuo, não vai voltar para trás e vai ter um estampido, a tendência você vai fazer assim, ó. Cada vez que você faz esse puxa para trás, você puxa a arma um pouquinho para cima. Então, quando você antecipa, tem essa deficiência, elas pegam nessa direção aí. E quando pega de todo lá em cima, na parte preta do gráfico, é exatamente a hora em que você, por medo do recuo, por não administrar ainda bem o recuo da arma, por ter medo de não aguentar o tranco, você tende a querer ajudar a arma. Você sabe que ela vai recuar, você já atira fazendo assim, já, ó. Tem alguns filmes que eu já vi o cara atirar assim, ó. Querendo ajudar o recuo, a tendência é ele fazer, então um cisco no meu olho. A tendência é ele ter os seus grupos mais para cima, inclusive com carabina também, atire. Tem um vídeo até aí dos caras que não aguentam o recuo, uma carabina que tem muito recuo, e o cara vai lá para experimentar a carabina. Você pode olhar que alguns deles já estão assim, antecipando o recuo, já está com o corpo pendente para trás. Ela vem, chega a jogar alguns no chão. Eu acredito que alguns já viram esse vídeo aí na internet. Então essa série de deficiências promove as chamadas gatilhadas, que é o quê? Que é você conseguir por um momento ter o alvo na mira, mas na hora de acionar o gatilho, essa série de mecanismos e bloqueios te fazer a antecipar a puxada do dedo do gatilho com o movimento errado desse, com o reflexo errado desse, automaticamente atingir o ponto que você não quer lá no alvo. Isso não é uma regra, mas ela tem sido muito usada, esse tipo de leitura de interpretação, e tem se aplicado sim com muita eficiência. A maioria, 98% dos atiradores que cometem erros e não conseguem ter disparos consistentes e acertos consistentes no alvo. Isso tudo é que promove a chamada gatilhada. Doutora, eu vi comigo, não é bem assim? Sim, há exceções, mas são raríssimas. Procure identificar e trabalhar e você vai ver que seus agrupamentos melhoram, ok? É isso aí, galera. Gostou? Dá um joinha no canal, que o doutor Ayada balança o bigode da direita e da esquerda, tá bom? De agradecimento e felicidade. Valeu, galera. Tchau, tchau.